Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos nesta segunda-feira, dia 26 de janeiro. Vamos juntos até meio-dia, rolando a bola com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Jogando em casa, Ponte desencanta e marca os primeiros gols da temporada. Equipe de Marcelo Fernandes ficou no empate em 2-2 diante do Noroeste. Ainda na lanterna do Paulistão, Macaca abre a semana pré-derby na expectativa de recuperar parte dos jogadores que estão no DM. Simon, Diego Leão, Lucas Justen e Miguel serão reavaliados nos próximos dias. Buscando a segunda vitória consecutiva no Paulistão, Guarani visita a Portuguesa hoje, 20 horas no Canindé. Maranhão sentiu um leve desconforto nos últimos dias e vira dúvida para a partida. Com isso, Luca pode ganhar a vaga no time titular. Anunciado na sexta-feira, Herbert treinou normalmente e aguarda a liberação do BID para ficar à disposição de Matheus Costa. Cruzeiro vence o São Paulo por 2-1 e conquista o bicampeonato da Copinha. William e Gustavinho marcaram os gols da Raposa, enquanto Isaac foi o autor do gol tricolor. Com a vitória, o time de Minas termina a competição com 100% de aproveitamento, com 9 jogos em 9 vitórias. Em domingo de clássicos pelo Brasil, Fluminense vence o Flamengo por 2-1 no Maraca. Galo bate o Cruzeiro de virada também por 2-1. No Sul, o Inter goleia o Grêmio por 4-2 e em Pernambuco, Náutico bate o Santa Cruz por 4-0. Em mais uma grande atuação, Hendrick faz 3 gols e comanda a goleada do Lyon diante do Metz. Essa foi a primeira vez que o brasileiro fez um hat-trick na carreira, hein? Em 3 partidas com a camisa do clube francês, Hendrick soma 4 gols, 2 assistências e 2 troféus de melhor em campo. Mande a sua mensagem para cá, participe do programa 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição para mensagem de texto. E mande pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mande a sua participação, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Paulista, resultados de mais uma rodada da competição. No sábado, jogando em Campinas, Ponte Preta e Noroeste empataram pelo placar de 2-2. Também no sábado, o Mirassol fora de casa venceu o São Bernardo por 4-0. Ainda pela quinta rodada, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3-1. Santos e Red Bull Bragantino empataram por 0-0. Em Capivari, o capivariano perdeu para o Primavera por 2-1. O Novo Horizontino bateu o Botafogo por 2-0. E o Corinthians, no finalzinho, derrotou o Velo Clube em Rio Claro por 1-0. Hoje, logo mais, 8 da noite, com transmissão pela Rádio Bandeirantes Campinas, tem Portuguesa e Guarani. 8 da noite, portanto, a bola rola no estádio do Canindé.
Classificação do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino, nesse momento, é o líder com 12 pontos. Mesma pontuação do Palmeiras. O Red Bull Bragantino é o terceiro com 11, o Corinthians o quarto com 8, o Mirassol o quinto com 7. O Primavera é o sexto com 7, o São Bernardo o sétimo com 7 e o Capivariano é o oitavo colocado com 7 pontos. A Portuguesa ocupa a nona colocação com 6. O Guarani é o 11º com 5. O Lanterna é a Ponte Preta com apenas 1 ponto e o Noroeste é o 15º colocado com 4 pontos. Um detalhe que o São Paulo é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, também com 4 pontos. Alguns destaques pelos demais estaduais. No Rio de Janeiro, Fla-Flu, vitória do Fluminense sobre o Flamengo pelo placar de 2-1. Tivemos clássico também no Rio Grande do Sul, vitória do Inter 4-2 para cima do Grêmio. E em Minas Gerais, vitória do Atlético sobre o Cruzeiro pelo placar de 2-1. Também tivemos o Bavi pelo Campeonato Baiano, vitória do Bahia fora de casa, ou triunfo do Bahia em cima do seu principal rival fora de casa. Destaque nesta semana para o Campeonato Brasileiro. Vai começar o Brasileirão. Na quarta-feira, às 7 da noite, tem Atlético Mineiro e Palmeiras. No mesmo horário, Coritiba e Red Bull. 7 da noite também, Internacional e Atlético Paranaense, além de Vitória e Remo. 9h30, Fluminense e Grêmio. 8 da noite, Corinthians e Bahia. Também às 8 na quarta, Chapecoense e Santos. 9h30, São Paulo e Flamengo. Na quinta-feira, 8 da noite, Mirassol e Vasco. 9h30 da noite, Botafogo e Cruzeiro. No ar, Campinas em ação. Alô, produtoras e produtores rurais de Campinas. A Prefeitura, por meio da Secretaria do Clima, abriu o edital do pagamento por serviços ambientais para produtores rurais interessados em preservar o que temos de mais valioso, a nossa água. O programa oferece incentivo em dinheiro por hectare e apoio técnico de especialistas a produtores que tenham interesse em implementar ações de conservação e recuperação de nascentes, mananciais e do solo. Proprietários habilitados podem receber até R$ 1.220 por hectare por ano, podendo chegar a R$ 24.400 por participante. E olha só, você, agricultor familiar, tem prioridade na seleção. Para se inscrever é só entrar no site da Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br. PSA Água. Preservar a água é cuidar do futuro. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Semana de derby. Vem aí o derby 213, Guarani e Ponte. O primeiro confronto desse ano, né? Vai ser pelo Campeonato Paulista, dia 31, sábado que vem. 16 horas no Brinco. Tudo em destaque aqui com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes aqui. O dia CH, o que não dá confiança para os torcedores do Guarani é que o técnico não acredita nos jogadores da base. Tem que dar oportunidade para a base, que é o futuro do Guarani. Tá bom. CH, bom dia. E esse técnico do Guarani é sem coragem de lançar os jogadores da base. Esses jovens são o futuro do Bugre, Hermenegildo. Cheguei à conclusão de que o culpado é mesmo o Eberlin. Quem escreveu aqui? O Oswaldo. Bom dia, Carlos Henrique. Sinceramente, não gosto do técnico Matheus Costa. Não concordo com o esquema tático que ele utiliza. Ele é muito retranqueiro. Só espero que hoje ele consiga trazer pelo menos um empate. Luizão do Dique. Um grande abraço, CH. Hoje o Bugrão vai dar um passo gigante rumo à classificação e sábado vamos concretizar. Um grande abraço e um ótimo final de semana, ou uma ótima semana. Rogério de Hortolândia. Vamos ver aqui mais uma. Verificando a conta da Ponte, os dados não batem. A conta bancária oficial do clube bloqueada, a Ponte vende GE e o valor cai nessa conta. Paga Transferban com o valor dessa conta, mas salários estão atrasados. Conclusão, a conta não tem crédito.
Onde está o dinheiro? Prêmio mais TC10, bilheteria, cotas e patrocínio. Alexandre. Tudo bem? Tudo bem. Você não acha que a diretoria da Ponte deveria arrumar alguém ou algum empresário para trazer 3 jogadores de Série A para esses 3 jogos? Seria um investimento de 1 milhão para recuperar 10 do ano que vem. Marcos Carvalho. É uma ideia. Alguns pontepretanos reclamaram do pênalti no lance no qual Cristiano perdeu o gol. Eu achei pênalti. Não sei você, mas eu achei. Essa aqui tá muito comprida, não dá pra ler. Perder o derby é pior que ser rebaixado. Espero que a Macaca consiga pelo menos um empate para manter o tabuzinho. Toninho de Sumaré. Boa semana. É lamentável o silêncio da diretoria da Ponte. O dia em que o torcedor perceber que certos boicotes funcionam, aí a coisa tende a mudar. Renato Grácia. Muito complicado para a Ponte agora, hein? Esse jogo foi mais fácil, agora só vem pedreira pela frente. Situação difícil. Catelli. Bom dia, Lucas Cunha ganha todas por cima e por baixo. Volta Simon ou Leão, pelo amor de Deus, a Ponte evoluir, setor defensivo falhando, alerta total. Carlos Lemos Matozinho. O David Braz é um susto por jogada. Pegue uma caneta e um papel, como diz a lenda Edu Pinheiro. Flamengo e São Paulo, se qualquer um deles caírem, é o fim dos campeonatos estaduais. Estou sentindo o cheiro dessa coisa errada vindo por aí. Acho que os estaduais já foram para a lua. Marcelo Pimentel. Tomara que você não tenha razão. O zagueiro Lucas Cunha é bom. Já David Braz não. Chama gol. Volante Rodrigo só corre atrás, marca ninguém. E o ataque não faz mal a ninguém. A Ponte já tá na Série A2. Carlos do Jardim do Lago. Vamos em frente. CH, o Ralf não tem espaço nessa volância. Esaú, ainda mais num derby. Eu não sei a condição física dele. Viu? Talvez seja o único time do planeta que foi rebaixado 100% pela diretoria. O técnico Matheus Costa não tem condições de conduzir o Guarani para um próximo nível. Washington de Cosmópolis. Mais uma aqui. Daqui a pouco o YouTube. Nossa, quanto mimimi, hein, Bugrinada? Vamos escapar do rebaixamento, aí vocês reclamam. Carlos do Castelo. Vamos ver o que escreveram aqui. No YouTube. Espero que esse Rapid seja melhor que o Paredes, não produziu muita coisa até agora. Kevin deve ser o titular hoje. É o Marcial Costa Lima. Hoje não acredito na vitória do Bugre. Jeff. Vamos ver mais uma aqui. Descendo, parará. E esse técnico do Guarani fazer pelo menos 2 mudanças. Aí acho que ganha hoje. É o Adolis. O Marcial, o Campeonato Paulista, é o 5º maior pagador de prêmios. Kleber Santos, para mim a Ponte perde de goleada. Já estão de olho no Kaique França, né? Só por Deus. E a Santi 155 escreve. Vamos em frente. Em Campinas, 11h44 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Com Pedro Piscinato. Fala CH, Ponte Preta e Noroeste ficaram no empate por 2-2 no último sábado no Majestoso. A Macaca finalmente conseguiu balançar as redes da equipe adversária. Até então eram 4 jogos sem marcar nenhum gol e sem somar nenhum ponto. E o primeiro gol da Ponte Preta em 2026, marcado por Cristiano. Boa jogada de Luquinha, garoto da base pelo lado esquerdo, e o novo camisa 10 da Macaca só empurrou para o fundo das redes, marcando o primeiro gol da Ponte Preta em 2026. Pouco tempo depois, o Pacheco marcou um belo gol de perna esquerda no ângulo do goleiro Luiz Daniel. Esses foram os primeiros gols da Macaca nesta temporada. É bem verdade, acabou tomando um empate, apenas 1 ponto somado. A situação da Ponte Preta segue muito delicada, muito difícil na luta contra o rebaixamento. Os próximos 3 confrontos da Macaca são
O Guarani no próximo sábado, Derby 213 fora de casa, logo depois encara a Portuguesa no Canindé e fecha a primeira fase do Campeonato Paulista contra o São Paulo no Majestoso. É claro, são 3 jogos muito difíceis, muito importantes e o técnico Marcelo Fernandes tem a noção dessa grande dificuldade, mas diz que não tem nada perdido e que o time da Ponte Preta não vai jogar a toalha. Então assim, não tem jogo. A Ponte Preta tá rebaixada, se estiver rebaixada, nós vamos embora para casa, todo mundo já tá rebaixada. Então eu vou dar vida, essa semana todos vão dar vida. É um derby, são 3 jogos difíceis, são os 8 jogos difíceis. Entendeu? Não tenha dúvida disso. E nós vamos trabalhar muito, eu não tô falando para encher linguiça não. A nossa esperança é essa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar para os caras que têm condições, entendeu? Quantos derbys a equipe, tanto de um lado como de outro, estava mal, foi no campo do adversário e ganhou? Quantos? Vocês têm história aí, vocês são da cidade, vocês sabem. Cabe a nós trabalhar, temos uma semana a recuperar o máximo de jogador, dar a vida nesse jogo. Primeira final é Guarani. Não adianta pensar em Português e em São Paulo. Nós temos que ir por etapa, nada está perdido e nós vamos atrás até a última gota de sangue. E agora, CH, a Macaca abre essa semana pré-derby na expectativa de recuperar alguns jogadores que estão entregues ao departamento médico. Os zagueiros Simon e Diego Leão, também o garoto Miguel, herói do acesso da Ponte Preta, e também o Lucas Justen, foi um dos contratados nesta janela de transferências pela Ponte Preta, ainda está se recuperando de um problema físico. A expectativa é que esses jogadores sejam reavaliados nos próximos dias para saber se eles terão condições ou não de ficar à disposição do Marcelo Fernandes. Outros 2 jogadores que estão também entregues ao departamento médico, mas têm as situações um pouco mais delicadas, é o João Gabriel e o Gustavo Almeida. Na partida contra o Velo Clube, o João Gabriel acabou abrindo a posterior da coxa, segue em tratamento, e o Gustavo Almeida também teve um problema na coxa nesta última partida contra o Noroeste. Esses jogadores devem levar um tempo maior para se recuperar e ficar à disposição do Marcelo Fernandes, CH. Muito bem. Eu, antes de acionar o Tigrão, quero dizer que eu vi evolução no time, mas não o suficiente para ganhar o jogo, que era o dever da Ponte, porque a situação é muito complicada. Ou não, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH, bom dia, amigos da Bandeirantes. Lamentavelmente é muito complicada, sim. Extremamente complicada. Ela não é irreversível na matemática, na prática é. Porque a Ponte terá que ganhar o derby e ganhar de Portuguesa ou São Paulo e empatar aquele que ela não ganhar. Então, um exemplo, ou empata o derby e ganha de Portuguesa e São Paulo. Ela tem que ganhar 2 e empatar uma, porque ela tem 1 ponto, faria 7. Com 1 que ela já tem, 8. Eu vi evolução também. Gostei da entrega dos jogadores, mas o jogo foi muito igual. A Ponte tomou o gol, teve forças para virar, golaço do Pacheco, teve evolução sim. É uma pena que as novas contratações, mesmo não sendo todas que foram feitas, que foram boas, só tenham conseguido ganhar condição de jogo para a 4ª rodada. Né? 4ª, que foi contra o São Bernardo, aí mais um jogo, 5ª rodada, que foi contra o Noroeste no sábado. Então, é uma pena, porque daria sim. O time mostrou poder de reação. Só que o passivo é muito grande. A pontuação é muito distante. Ainda ontem, beneficiada a Ponte pelo gol heróico do Yuri Alberto aos 50 minutos. Né? Contra o Rio Claro, que permaneceu com 4 pontos e tem uma tabela horrorosa. O Velo, perdão. Inclusive o próprio Noroeste em confronto direto, Tabel Santos pela frente, só jogo duro. Então, matematicamente, tá aí, os números eu acabei de dar aqui, tem que ganhar 2 e empatar 1. Eu disse, depois do jogo contra o São Bernardo, que a Ponte estava rebaixada. Eu não vou retirar o que eu disse, só quero errar. Quero queimar a língua em altíssima temperatura, é o que eu desejo, que um milagre aconteça, mas é muito pouco provável. Nessa partida contra
Nessa última partida contra o Noroeste, o que você mais gostou, individualmente falando, e o que você menos gostou? Gostei do Pacheco, muito. Gostei do Cristiano. Acho que foi a exaustão física, fez um golaço, poderia ter feito o gol da vitória, aquela bola que bateu na trave, num lance discutível de penalidade a favor da Ponte. Acho que o jogador foi desequilibrado e chegou já prejudicado, já chegou sem equilíbrio na hora que bateu na bola, senão teria feito o gol. Discutível, tem que ver, eu vi 500 vezes, pra mim pênalti, em cima do Cristiano. O juiz deu vantagem, em pênalti não existe vantagem. E o que eu não gostei? Da zaga. Pesada, hein? Meu Deus! Que zaga lenta, minha Nossa Senhora. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani já está na capital paulista. Hoje tem jogo importante contra a Portuguesa, 8 da noite. Transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Aliás, estarei ao vivo desde 5 da tarde no Esporte em Debate, já do estádio do Canindé, para trazer todos os detalhes a respeito desse jogo importantíssimo. Até porque se o Guarani vencer, matematicamente já está fora do rebaixamento, livre do rebaixamento. Cumpre o primeiro objetivo e depois passa a pensar, é claro, na classificação, a próxima fase do Paulistão. Ontem foi o único trabalho tático em Campinas, comandado pelo técnico Matheus Costa, e pelo que eu sei, o Maranhão sentiu. Mesmo assim, ele viajou. É dúvida para o jogo desta noite. Se ele não jogar, o Luca é a principal opção. Até porque o Kevin, que também viajou, ele vai ficar como opção no banco de reservas. Vou passar um provável Guarani de Kaique França no gol, de Rafael na lateral direita, na zaga Maurício Antônio ao lado do Jonathan e na esquerda o Emerson. No meio-campo, William Farias, Natan Melo e o Isaac, lá na frente Guilherme Parede, Mirandinha. Aí a dúvida entre o Maranhão ou o Luca. Bom, até questionei algumas pessoas se existe a possibilidade do Matheus Costa poupar 2 atletas que estão pendurados com 2 cartões amarelos, ou seja, se tomarem cartão hoje, ficam de fora do derby do próximo sábado. O Rafael, que está improvisado na lateral direita, e também o Isaac. Bom, eu acho que ele não vai poupar, essa é a minha opinião, até porque os 2 atletas treinaram ontem entre os titulares. A gente vai ouvir uma palavrinha do Guilherme Parede, né? Atacante do Bugre, marcou o gol da vitória diante do Velo Clube, falando a respeito desse jogo difícil contra a Lusa. Espero que a gente entre com a mesma mentalidade, forte que a gente tem, de querer vencer o jogo, do começo ao fim. E, cara, muita força, muita determinação, né? Para que a gente possa voltar de lá com os 3 pontos. O time tá preparado, o time tá bem, né? Então é ir para lá, fazer um ótimo jogo e dar sequência aí na vitória. O Ebert CH, atacante recém-contratado, veio da Ponte Preta, ele que fez a pré-temporada na Macaca, ele provavelmente ficará à disposição no banco de reservas. Bom, ingressos para esse jogo, R$60 o preço normal e 30 meia entrada. Eu sei que vai ter muitos torcedores do Guarani com destino à capital paulista logo mais à tarde, finalzinho da tarde e início da noite. Valeu, CH! Valeu, Breno. Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop, sempre a seu lado. Portuguesa e Guarani hoje, no Canindé, 20 horas. Tigrão, quem é o favorito? Esse jogo tá com cheirão de empate, não é mureta não, hein? Sabe que eu falei do favoritismo até do Noroeste. Contra a Ponte, sábado em casa. Mas esse jogo, a Portuguesa tá bem, ganhou bem do São Paulo. Viu o jogo? Quarta-feira passada, né? Ganhou bem, rapaz. Chegou a fazer 3-1 no São Paulo. E depois o São Paulo fez um gol, ficou 3-2. Agora, o Guarani também tá crescendo, né?
O Guarani jogou bem contra o Santos e jogou bem contra o Velo. O Perereco, que foi pro Corinthians ganhar de 1-0 ontem do Velo lá em Rio Claro. Jogo do domingo às 8h30 da noite. Que absurdo, hein? 8h30 da noite de domingo. Mas ficamos lá vendo o jogo. Então, o Guarani crescendo, eu acho que é um jogo muito equilibrado. Ah, mas e o fato da Portuguesa jogar em casa? É importante, mas o Guarani também terá uma presença razoável, por ser segunda-feira, de torcedores a apoiá-lo, a ampará-lo lá no Canindé. Para mim, o jogo, se você falasse assim, seco, vitória do A, vitória do B ou empate, eu diria empate, mas claro que estamos torcendo aqui para o Guarani ganhar o jogo. Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Paulistão, quinta rodada ontem no estádio Benito Anielo Castelano, Benitão em Rio Claro. O Velo Clube perdeu para o Corinthians por 1-0. O único gol marcado por Yuri Alberto a 46 minutos do segundo tempo. O Velo Clube de Marcelo Carné, Islan, Marcelo e Betão, Inayá, Matheus Norton, depois Rodrigo, Luiz Otávio, depois Cal e Zé Mário, Rodrigo Alves, depois Juan, Daniel Amorim, depois Joninha e Silas, depois Adriano, a equipe do técnico Pintado. O Corinthians do Dorival, com Hugo Souza, Pedro, depois Mateuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Hugo Farias, Charles, depois Ranielli, André Luiz, Matheus Pereira, depois Yuri Alberto e Rodrigo Garro, depois Breno Bidon, Vitinho e Guinegão, depois Pedro Raul. A arbitragem foi do Flávio Rodrigues de Souza. Quinta rodada do Campeonato Paulista em Rio Claro, vitória do Corinthians por 1-0 diante do Velo Clube. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+.
Nossa Área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.